Bom, a empresa foi fundada em 91, mas a gente passou por várias alterações nesse período, nesses 30 anos. E como que a gente sobrevive uma empresa nacional passando por tantas alterações? Só de moedas foram 4. Então tivemos alterações. Era Cruzeiro, então quando nós fundamos a Embrastec em 91. Então em 91 nós fundamos a Embrastec. Aí em 93 nós tivemos o Cruzeiro Real. Aí nós tivemos a primeira revisão, uma revisão da 5419. 5419 é a norma que trata de proteção contra descargas atmosféricas. E a Embrastec é uma empresa que trabalha com proteção. Então aqui nós tivemos mais uma adaptação a ser feita. Aí nós tivemos em 94 o RV, que foi a transição do Cruzeiro Real para o Real, que já surgiu aqui em 94. Aí nós tivemos em 2001 mais uma revisão da 5419, ou seja, mais uma alteração que a gente tinha que se adaptar. Aí nós tivemos em 2005 outra revisão da 5419. Aí em 2008 crise mundial, que foi aquele problema nos Estados Unidos que contaminou todo mundo. Então, mais uma adaptação para a gente se fazer e conseguir sobreviver no mercado. Aí tivemos, em 2012, a resolução 482. Então, aí, daí para frente, passou-se, a AGD como a gente conhecia até pouco tempo, né? E aí, continua. Em 2014, mais uma crise, principalmente aqui no Brasil. Então, mais uma adaptação que a gente tinha que fazer para se manter no mercado. Aí, 2015, outra revisão da 5419. E essa revisão bem significativa. Ela passou de 40 páginas para 400 páginas. Então, mudou completamente o que a gente falava em proteção contra descargas atmosféricas. Aí tivemos 2020, Covid, que dispensa comentários, que foi uma adaptação para todos nós. Aí tivemos 2022 a 14.300, muito importante, que foi um marco, por mais que fique se preocupado, mas é um marco regulatório muito importante, traçou-se características que seriam seguidas, então isso foi muito importante. E aí agora temos, semana retrasada aí, essa história do TUSD-G. Vamos lá, se aparece lá, foi. O que eu quero dizer com isso? A gente, para sobreviver ao longo de 30 anos, que é o nosso caso, a gente tem que ser resiliente, a gente tem que saber se adaptar a todas essas mudanças. Então vocês viram, foram 4 moedas, 4 alterações da norma. Falando em GD, foram 3, do 482 para frente, ou seja, 3 alterações. Então a gente tem que saber lidar com isso e pegar esse desafio e se adaptar e ir para frente, seguir em frente. É lógico que tem que cobrar das autoridades, temos que fazer exigências, mas isso não nos dá o direito de ficar chorando num canto, aguardando, mudaram. Não, mudou, como que eu tenho que me portar agora para frente? E ir para cima disso. É isso que a gente tem que utilizar em qualquer coisa da nossa vida, não só no solar. Então, para a gente sobreviver ao longo do tempo, a gente tem que fazer isso. E como se adaptar? É a gente tendo um propósito bem definido, ou seja, o nosso objetivo tem que estar definido. Se nós temos um objetivo, tudo que vai aparecendo no meio do caminho, a gente vai se desviando, mas a gente sabe onde quer chegar. Então a gente precisa ter o nosso objetivo. E esse objetivo bem definido nos dá o ponto onde a direção para onde ir, Eu não sei se vocês conhecem o Círculo de Ouro do Simon Sinek. Ele fez um levantamento e percebeu que as empresas de grande sucesso tinham algo em comum. E ele chamou isso de Círculo de Ouro. Por isso que eu quis trazer isso aqui. O que é o Círculo de Ouro? É bem isso, a gente tem o nosso propósito. Eu vou explicar um pouco sobre isso. Ele dividiu o Círculo de Ouro em 3.
o porquê, o como e o que. E muitas vezes a gente começa, por ser mais fácil, pelo quê, o que a gente faz. E daí a gente segue para o como e, por último, o porquê. Porque é mais fácil, o que a gente faz está aqui, a gente já sabe falar disso. Então, vou dar um exemplo para vocês. Você chegar para o seu cliente e falar, a gente chegar com o nosso propósito, o nosso porquê, dizer que a gente quer melhorar o mundo, ou seja, tudo que nós estamos fazendo é isso, diminuir a dependência que se tem de combustíveis, de geração de energia que não é renovável. Então, ajudar nessa transição. E como? Aí sim, analisando sua conta. Então, se eu chegar para o cliente e dizer, olha, nós acreditamos que nós vamos transformar o mundo, nós vamos mudar a matriz energética para uma matriz mais limpa. Como que nós vamos fazer isso? Analisando a sua conta, instalando um sistema com projeto e produtos de qualidade. E com isso, nós vamos conseguir te oferecer uma economia na sua energia de conta, na sua conta de energia, um investimento com custo-benefício muito lucrativo, bem interessante. Então muda a visão. A sua chegada ao cliente chega de uma maneira diferente. Depois, se vocês quiserem entrar no YouTube, vocês só colocar lá Simon Sinek, deixa eu voltar aqui um pouquinho, que tem o nome dele. Simon. E lá tem a palestra dele que ilustra bem isso. Aqui eu dei uma resumida, porque a gente não tem esse tempo para aprofundar, né? Mas é muito interessante. Lá ele dá exemplo, por exemplo, da Apple, como a Apple faz, diferentemente de uma outra empresa. Então é bastante interessante, é muito rico, acho que ajuda muito a gente ter em mente esse propósito e como chegar no nosso cliente. Isso faz uma diferença muito grande. Então nós temos que entregar o nosso melhor e sempre com foco no nosso objetivo. O importante é essa trajetória, como nós vamos chegar no nosso objetivo. Isso que faz parte da nossa vida. Então, ao longo desses 30 anos, você contar, depois de 30 anos, toda essa sua trajetória, todas as dificuldades que você passou para chegar no seu objetivo, isso que é o que traz alegria. Não só você chegar já nesse ponto. Então, a trajetória é muito importante. Tanto empresarial como na nossa vida, né? E como o meu propósito é proteger, né? A gente fabrica DPS, o nosso propósito é proteger os equipamentos eletrônicos, proteger as pessoas, proteger as instalações. Eu vou dar um spoiler do que eu vou falar amanhã. Amanhã eu tenho uma apresentação também, acho que é 9h30, acho que no auditório do lado, que eu vou falar sobre proteção contra descargas atmosféricas. E eu vou dar um spoiler aqui para a gente entender, será que é importante? Dá uma olhada nesse mapa. Esse mapa é de 2021, foi compilado no ano passado, referente ao ano anterior, e demonstra as descargas atmosféricas no mundo. Se vocês olharem o Brasil é o maior país tropical. Então, nós, por ser um país continental, nós temos o maior índice de descargas atmosféricas. Nós temos 78 milhões de raios por ano no Brasil. Quanto mais laranja, mais para o lado do avermelhado, mais incidências de descargas atmosféricas. Se vocês olharem a Alemanha, que está logo ali, né? Não dá para mostrar, mas a Alemanha que está logo ali acima da França, ela é bem verdinho e azulzinha, ou seja, pouquíssimas descargas atmosféricas. No entanto, na Alemanha, foi feito um estudo e 42% dos danos nos sistemas fotovoltaicos foram por descargas atmosféricas. Então vocês imaginam o Brasil, que é campeão em descargas atmosféricas. Então, amanhã eu vou falar disso, como se proteger, como especificar DPS, entender o porquê disso tudo, e vocês estão convidados, tanto para amanhã quanto hoje, vir no nosso stand. É isso, pessoal. Eu queria agradecer. A ideia foi essa, dar uma ideia do que a gente tem que ter de propósito, pensar em como a gente alcançar o nosso cliente da melhor maneira e não ser mais um, ser diferente. É isso e muito obrigado.